Porque segundo o teor dessas palavras, fiz um pacto contigo e com Israel. O teor dessas palavras, né? Mas o Talmud vai lá e fala o contrário. Dizem que a reversão talmúdica das palavras escritas de Moisés foi transmitida oralmente e através do próprio Moisés. Então culpam o próprio Moisés de toda essa desgraça. Acredite ou não. Tendo em mente que os escribas eram os professores fariseus da lei de Moisés, cuidadosamente distorcida para compor o Talmud, observe, há maior rigor no que diz respeito aos ensinamentos dos escribas do que no que diz respeito à Torá. Ou seja, se quiser zoar a Torá, desfalar a Torá, beleza, mas o Talmud, aí os caras surtam. De modo que uma lei bíblica pode ser transgredida. Ó, tá aqui, ó, Sanhedrin 88b, mas o Talmud não. A Torá, em seu sentido restrito, é o Antigo Testamento. Em um sentido ainda mais restrito, os primeiros 5 livros, Pentateuco, né? Porque na verdade o Antigo Testamento é o Tanakh deles, né? Que inclui outros livros, Reis lá, dos profetas, Ruth, coisas que o católico inclui no Antigo Testamento, mas o judeu não. Ele inclui no Tanakh. A Torá mesmo é só Moisés ali. Em seu uso judaico mais amplo, significa o Velho Testamento como mal interpretado pelo Talmud farisaico. Sempre com o judaísmo, o Talmud está acima da Bíblia, acima da Torá, em todos os sentidos. É isso que faz deles posse de Satanás. Até que se arrependam. Talmud é babilônico, reino de Satanás. Eles são posse de Satanás. Não reclamem depois. Quer ser de Deus? Sejam a Torá viva. Não o Talmud. Vocês sabem que é podre. Como vocês podem, rabinos, judeus, saberem o que está escrito naquele Talmud e ficarem quietinhos? Como que vocês podem? Não fica claro que vocês estão no papel do mal? Não fica claro? Não fica óbvio? Não reproduzida aqui está uma passagem do Talmud do livro de Nedarim, Votos, né? No qual o anexo 170 é a página de rosto. A edição Sonsino do Talmud declara. Como será visto na 37A, né? A escritura era geralmente considerada como estudo apenas de crianças. Adultos geralmente investigavam um significado mais profundo. A partir disso, vemos que era comum ensinar a Bíblia para meninas. Então a Torá era para se ensinar, né? Mas o Talmud já diz que as filhas não precisam ser educadas. Porque se educar a menina, ela vai se ligar o que estão fazendo, né? A oposição do Rabino Eliezer ao ensino da Torá para a filha de alguém, ó. Indo contra a própria Torá. Aquele que ensina a Torá à sua filha é como se ele ensinasse a lascívia. Foi provavelmente dirigida contra o ensino da lei oral e os ramos superiores de estudo. Na verdade, eles não queriam que eles lessem o Talmud. Eles fingiam que, até pouco tempo, dava pra fingir que era a Torá, era o Talmud. Eles escondiam o Talmud, né? Quando eles falavam, não, nenhum gentil pode estudar nossas coisas. Eles tinham medo que a gente visse o Talmud, não a Torá. O contexto mostra que a referência é o conhecimento superior da lei bíblica. O Talmud, Sanhedrin 59a, declara: um pagão, né, um não-judeu que estuda a Torá, merece a morte, tá escrito aqui, ó. Pois está escrito, Moisés nos ordenou uma lei para uma herança. É nossa herança, não deles. Também é feita referência às leis de Noé, que o não-judeu pode estudar, mas não as leis que não pertencem a eles. Isso aqui tudo é medo da gente ler o Talmud. A objeção era o estudo da lei oral. Rabi Yohanan temia o conhecimento dos gentios em questão de jurisprudência, visto que eles usariam contra os judeus nos tribunais de seus oponentes. Compreensivelmente, uma vez que todas as leis do Talmud discriminam o não-judeu e classificam ele como um animal. Essas foram as observações adequadas, né? Faz sentido. Mas com a internet você fecha com uma maçãzinha mordida, sinto muito, chora e reza. A enciclopédia judaica é ainda mais aberta sobre o que está no Sanhedrin 59a do Talmud. Acima, ameaçando morte por revelação das leis da Torá aos gentios. Pois tal conhecimento pode ter operado contra os judeus nos tribunais de seus oponentes. Essa observação segue uma dissertação sobre as leis, sobre trapaça e obtenção do melhor dos gentios no comércio e no tribunal. Aqui vocês vão entender, porque todos os melhores postos, as vitórias, o sucesso vai mais para eles. Porque eles têm permissão, o Talmud dá permissão de dar uma rasteira em quem não é deles. Então isso é Talmud que tá falando, não sou eu. Se todos eles cumprem, aí você pergunta para eles. O Talmud babilônico é composto de Mishnah ou Alahá, ou leis formuladas pelos fariseus, cujos ensinamentos compreende o Talmud, e Gemará, ou ensinamentos argumentativos sobre essas leis. Existem 63 livros no Talmud babilônico, amplamente divididos, sem organização por tópicos. Todos os livros do Talmud têm Mishnah, né, ou Mishnah no plural. Alguns não têm uma Gemará. A Mishnah, ou a lei,
de um outro fariseu pode ser referida, por exemplo, como a Mishnah de Rabi Akiba, né? Ou de Eliezer ben Jacob. Ou seja, eles fazem referências ali aos ensinamentos, vai passando rabino sobre rabino, mergulhando no inferno, tentando manter a ligação com a Torá. É isso que acontece, isso que é o Talmud. E tem um motivo aí, né, no circuito. Deus entende, Deus perdoa, Deus salva quem se arrepender. Eles ficaram no lugar do inferno pra gente ascender e vir pra terra. Então eles lá no inferno segurando o caos do abstrato, fazendo essas podridões aí, enquanto a gente não precisa. Então, se eles não querem se arrepender, quer ficar lá, tá bom, só não culpa Deus. Deus ama vocês, Deus ama seus patriarcas, cumpre suas promessas e quer salvá-los. Quer fazer pouco caso? Satanás aguenta isso aí que vocês estão fazendo, vocês não aguentam. Então, quer ficar aí, fica. Satanás brinca de ser gente. Enquanto vocês brincam de ser animal. Tá bom, cada um. O circuito se faz aí, as referências se acumulam. O nome Mishnah é aplicado em particular à coleção de alahot ou leis feitas por Yudá Hanazi, geralmente conhecido como Rabino, e seus colegas no início do século III, né? Inclusive eles mudam isso, né? Colocam era comum, para não ter que colocar né, o ano do Senhor, né? Ano Dominus, né? Porque antes de Cristo, depois de Cristo, eles mudam, colocam era comum, eles vivem tentando fazer isso e não conseguem, né? Isso a Enciclopédia Judaica mesmo conta. Continuando a citar a Enciclopédia Judaica, tá tudo lá, essas coisinhas, essas siglas, tudo eles usam, você pode pesquisar. A Mishnah representa o culminar de uma série de tentativas de trazer ordem à vasta massa de traduções que foram transmitidas oralmente por muitos séculos. A compilação da Mishnah, que tá lá dentro do Talmud, tá? Gemara e Mishnah. Gemara a discussão, Mishnah o resumo, tudo isso é o Talmud, em cima, supostamente, da Torá. A compilação da Mishnah não é, no entanto, o trabalho de um homem, ou mesmo dos estudiosos de uma idade, mas sim o resultado de um longo processo que se estendeu por um período de 2 séculos. No centro talmúdico fariseu, palestino em Rabné, pois nunca foi em Jerusalém, mas Rabné é onde o Talmud de Jerusalém foi composto. Houve um esforço concertado por parte dos sábios de Rabné, cerca de 90 anos, sei lá, esse que eles trocam, né? Para reunir e harmonizar a Alahá. Akiba morreu por volta de 135 EC. Organizou o Alahá em ordem lógica e provavelmente construiu a estrutura da Mishnah atual. A coleção do Akiba foi ampliada, atualizada seu discípulo Meir, quem o Talmud diz que era descendente de Nero, um convertido ao talmudismo. Tornou-se o costume, após o templo de Akiba, para cada chefe de uma academia compilar sua própria Mishnah. Então quem diz que Nero era talmudista e queimou os cristãos em complô com os judeus é o Talmud, né? Não a gente. Um convertido ao talmudismo. Tornou-se o costume após o templo de Akiba, para cada chefe de uma academia compilar sua própria Mishnah. De modo que a confusão resultante motivou Judá a compilar uma Mishnah padrão. Embora seja relatado que Judá fez uso de 13 coleções diferentes de Alahot em sua obra, sua Mishnah é amplamente baseada na coleção de Meir. Indiretamente, portanto, na de Akiba. Quem compilou a Mishnah nasceu por volta de 135 depois de Cristo, morreu 200 depois de Cristo. Mesma autoridade de Judá, significa príncipe dos judeus. Foi o título dado ao que converteu a mídia em voz da lei talmúdica. Então tá aqui as fontes, né? Akiba foi o autor de uma coleção de leis tradicionais, a partir da qual a Mishnah realmente cresceu. Foi virando Talmud, né? Ele foi o maior entre os rabinos de sua época. Até Moisés ficou por um momento com ciúme, quando em uma visão teve um vislumbre de um futuro distante. A lei judaica contra a cobrança excessiva de 1/6 ou mais acima do preço atual das mercadorias comercializáveis. Uma violação da qual afetava a validade da venda, aplicava-se apenas a um judeu ou estrangeiro domiciliado, não ao gentil. Então, cobrar preços abusivos de gentil pode, segundo o Talmud. De um israelita, não. Deus deu aos judeus o poder sobre as posses e sangue de todas as nações. Tá aqui a página, você procura lá no Talmud. Por isso que eles fazem isso. Todas as crianças gentias são animais. Tá lá aqui, ó, procura na página do Talmud, ó. O sêmen do goim, que é um não judeu, é como de um animal. Você vai lá no Talmud e vê, ó. Isso aqui tá no Velho Testamento, né? Você pode cobrar juros do comerciante estrangeiro, mas não do teu irmão israelita. E aí, beleza. Quem dera o problema fosse esse. Eles tinham que sobreviver ali também, tão poucos contra tantos. E aí, sem prestar pra fora, cobra juros, mas cobra sem juros do seu próximo. Quando um judeu tem um gentil pelas garras, outro judeu pode ir ao mesmo gentil, emprestar-lhe dinheiro, então, de forma que isso arruine. Tá aqui, ó, porque eles têm tanto sucesso e nós não. Porque a propriedade de um gentil, de acordo com a nossa lei, pertence ao primeiro judeu que passa. E ele possui total direito de tomá-la. Então isso aqui é o Talmud que tá falando, não sou eu. Tá bom? Não é a Torá também, não é Deus. É o Talmud. Deixa eu descansar um pouco, a gente já lê aqui o resto.
Eu vou dar um play no vídeo. Então vamos continuar vendo o que eles têm aqui. Vamos ver o Marçal. Clamaram. Eles criaram a máquina. Ninguém criou essa máquina por milênios. O povo de Israel criou essa geração. A máquina que converte água salgada em água doce. Água potável para beber. Eles viram o deserto, ao invés de reclamar como a maioria das pessoas, eles criaram uma cultura de plantar onde? No deserto. E mesmo não tendo... criaram com invenções de gentios do mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, Europa. Claro que puxa para lá. Você pode ver que a maior parte... Israel tem mais empresa que toda a Europa junto, que todo mundo. Como pode isso? Porque, claro, que eles são sócios anônimos lá, né? Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e existe um estereótipo muito comum sobre os judeus, que é a suposição de que todos eles são ricos, que dominam as maiores empresas do mundo, que possuem todos os bancos, que controlam a mídia, governos, as maiores redes de restaurantes, as maiores empresas de importação e exportação, e por aí vai. Tá vendo? Embora seja uma generalização exagerada, não podemos negar que os judeus têm, em geral, hábitos financeiros muito saudáveis. Esse é um tópico muito interessante, mas... Eles servem a Mamon e fazem tudo que for necessário para ter mais dinheiro, para agradar a Mamon. Mamon vai se agradando enquanto Deus deixa. Na hora que Deus manda, Mamon entrega tudo que a gente tá fazendo agora. Compreensivelmente Mamon serve o capeta, vocês sabiam? Delicado para a comunidade judaica. De acordo com uma pesquisa realizada em 2008 pelo Pew Forum Institute, os judeus são a comunidade religiosa mais rica dos Estados Unidos. Não. Com 46% dos judeus gerando mais de $100 mil por ano, em comparação... Olha lá, ó. Os caras tudo rico, velho. Estados Unidos, mano. Com apenas 18% da população em geral. Olha isso. Se formos falar do patamar mais são muito menos. Elevado de riqueza, veremos que a lista da Forbes de 2022 com os 400 americanos mais ricos tem mais de 100 bilionários judeus, o que é um número impressionante, considerando que eles representam... Os que deixam, os que podem, os que sabem, né? Você vai ver os majoritários mesmo, os membros, os Rothschild que não deixam aparecer aí, Soros, e você vai ver a galera, nossa, é mais da metade dos bilionários americanos, muito mais são judeus, sendo que eles são quase ninguém lá, só que são os donos, né? Representam menos de 2% da população. A riqueza judaica é realmente bastante estereotipada, mas em praticamente todas as civilizações onde os judeus tiveram algum tipo de desigualdade legal, social e religiosa... Deixa o like aí, por favor, pessoal, você esqueceu, deixa o like. Eles ainda conseguiram se sair incrivelmente bem economicamente. Os judeus eram de longe o grupo mais rico da Europa Central, Ocidental... Não! E mais tarde dos Estados Unidos. Não acredito. Achei que eles estavam rezando alto, por isso que deu a Segunda Guerra. Viajei. Como os judeus eram frequentemente proibidos de atuar em certos setores da atividade econômica... E a primeira também, tá? A Declaração Balfour foi na primeira. E os Rothschilds causaram a primeira, né? As guerras napoleônicas também. Isso aí é histórico. Que ele comprou Londres, enganando todo mundo que Napoleão tinha ganho, juntou as nações ao redor, né? Tudo isso faz parte do esquema. Né? Graças a Deus, Napoleão não tinha que vencer ali, né? Tinha muita coisa pra girar, pra gente chegar aqui no atemporal que a gente tá agora, né? Acima do espaço-tempo, nas nuvens, tudo aquilo tinha que acontecer. Pra gente se resumir aqui na Atlântida de novo. Então, Lúcifer se sacrifica, é a função dele. Porque ele aguenta, ele renasce da escuridão. Ali que a luz mora. Quem não aguenta são eles, depois não reclama. Eles estavam sempre em busca de novos mercados, novos produtos ou novos meios de varejo, os levando com frequência a começarem como vendedores ambulantes para terem acesso a mercados subdesenvolvidos. Isso se tornou uma porta de entrada para novos tipos de varejo, incluindo lojas de departamentos, vendas por catálogo e lojas de grandes redes. Muitas pessoas têm uma percepção distorcida sobre o dinheiro, muitas vezes ao ponto de enxergá-lo como a coisa mais importante da vida. Mas aqui vem uma mensagem do rabino Menis Friedman sobre isso. Você pode obter muito conforto através do dinheiro. Sua vida fica mais fácil, sua visão se expande, mas tem um porém. Ele não produz felicidade. E é aqui que está o grande erro das pessoas. Sim, o dinheiro traz conforto e facilidades, mas não traz felicidade, pois ele não gera satisfação. O dinheiro só tem valor porque as pessoas concordam em lhe conceder valor. A moeda e as contas bancárias podem não ter valor intrínseco, mas o dinheiro se torna valioso quando todos decidem usá-lo. Você provavelmente já ouviu alguém dizendo que não se importa com dinheiro. Talvez você mesmo já tenha dito isso. Isso aí já vem depois do poder deles. Antes de ter esse poder, o poder da coesão que eles têm, permite imprimir um papel
Onde, meu primo aceita ali, meu outro primo aceita ali, meu outro primo aceita ali. Igual os Rothschilds fizeram na Europa. Cada irmão tinha um banco. Um na Alemanha, outro na França, outro na Espanha. Um aceita o dinheiro do outro, porque o povo não vai aceitar. Olha quantos cofres para guardar minha riqueza, eu deixo o ouro lá e uso o papel. E depois, com esse circuito, todo mundo aceitando, porque eles decidem que aceitam, as empresas são deles, a coesão é deles, acima da coesão popular de cada lugar. Eles têm uma coesão mundial. Óbvio que a estrutura deles vai ter poder, o que eles aceitarem vale. É assim que o mundo, é assim que o dólar tem o poder que tem, pela coesão, né? Então, é o que eu falo aqui sempre. Inclusive, o dólar tem o símbolo deles lá, né? Os majoritários da Reserva Federal que imprime o dólar, vem de lá. Isso aí não é segredo, você pesquisa e vê. Para essa ideia parecer algo nobre a princípio, o fato é que, querendo ou não, você não deve subestimar o valor do dinheiro. Você pode não saber, mas vários dos empreendedores mais bem-sucedidos que temos conhecimento são judeus. Como exemplo, temos Mark Zuckerberg, que é o cofundador do Facebook e dono de uma fortuna de aproximadamente 44 bilhões de dólares, e Larry Page, que é cofundador do Google. Pega aqui no Brasil, em qualquer lugar. Pesquise os fundadores, os donos, os sócios anônimos. Pesquise você. Você. Escolhe aí a Veja, o Estadão. Escolhe. Dono de uma fortuna de aproximadamente 90 bilhões de dólares, sendo hoje um dos judeus mais ricos de todo o mundo. No geral, os judeus dos Estados Unidos... A Time Warner, a Paramount. Escolhe. Qualquer um. Pode pesquisar você. Constituem uma população de alta renda. Além disso, cerca de metade dos judeus entrevistados se consideram em condições de viverem confortavelmente. Enquanto 3/10 acreditam que conseguem atender às despesas essenciais e ainda ter um pouco de dinheiro sobrando, outros 15% afirmam que só conseguem atender às necessidades básicas. Existem várias concepções erradas. Tem que se arrepender e mostrar que os judeus que amam a Torá estão presentes, estão aqui. Porque o mundo vai acordar de novo, já tá acordando, e o negócio fica louco e põe todos no mesmo barco. E é triste pra Deus isso. Se refere a judeus e dinheiro. Um dos estereótipos antissemitas mais prevalentes é o de que os judeus controlam a economia internacional e a indústria. O cara acabou de falar! O cara acabou de dar nome! Falar que mais da metade que os bilionários, falou tudo! Ai, mas é uma das teorias da conspiração que mais rola. É que eles têm... vai se foder, né? É medo e hipocrisia. Isso aí, que é isso, mano? É burrice. Você acabou de provar! Financeira. Tal falsidade foi publicada em Os Protocolos do Sábio. Acabou de dar os nomes, você acabou de provar isso. De Sião, que inclusive foi usado por Hitler como motivo para exterminar o judeu da... né? A macumba, onde vai? Chega a ser esquizofrênico, né? O cara acabou de dar o nome de todo mundo, falar, os donos do banco da mídia, não sei o quê, mas falou tudo, né? Mas uma das teorias que rolam é que eles dominam... mano! Europa. Além disso, a comunidade, de forma geral, é julgada como sendo egoísta e mesquinha, juntamente com sua riqueza. Mas a verdade é que a Torá obriga os judeus a fazerem caridade, a serem verdadeiros. A Torá pra eles é piada, eles seguem o Talmud. Vamos ler o que o Talmud fala? Vamos ler mais um pouquinho? Tô com saudade do Talmud? Vamos lá. Vamos ler mais um pouquinho de Talmud aqui. Vamos ver. Por que os gentios, não os judeus, né? Gentil é não judeu. Tá no Talmud, não sei o que eu tô falando. Quem segue a Torá não tem culpa. Quem segue o Talmud tem. Descubra. Porque gentios não são humanos. Não se deve aos gentios nenhuma moralidade, decência ou honestidade. Babacama 113A. Vai lá e pesquisa e lê você. Nem propriedade. Baba Mesa 24A. E nem mesmo vida. O melhor dos gentios deveria ser... Tá lá em Soferim 15:10. Talmud de... Vai lá você. Toda a propriedade de outras nações pertence à nação... Lê aí. O que, consequentemente, tem o direito de apoderar-se sem qualquer escrúpulos. Tá aqui, ó. Shulchan Aruch. Huzen Hamishpat. 348 Talmud judaico. Veja a seguir o que diz os judeus que precisam estudar. Já dissemos que os judeus se referem aos restantes dos habitantes da terra, os povos não judeus, como gentios. Vamos ver o que o Talmud judaico ensina aos judeus contra a maioria não judaica. Isso é aqueles que não pertencem ao povo escolhido de Jeová. Aqui tá na versão satânica, né? Então pega mal esse Jeová, porque esse Jeová ficou no demiurgo, né? Que eles corrompem, mas não é Jeová mesmo é Yahvé, né? É o Deus verdadeiro. Isso aqui até me dói de jogar pra eles, né? Pra ficar pra Deus, né? Eu tenho que tirar, que eu pus no livro tá assim, né? Eu separei bem teatralmente. Mas essa forma que eles deram pra Deus não é... Yahvé é muito maior que isso, né? O Akum não judeu é como um cachorro. Sim, a escritura ensina a honrar o cachorro mais do que o não... Que isso, cara? Que é isso, mano? Isso tá no... O Akum é o não judeu, né? Como eles chamam, eles até explicam por quê, aí tem os rabinos falando. Então isso aqui tá em Ereg, Rashi, Herod 22, 145. Caraca, ensina a honrar o cachorro mais do que o não judeu. Já tinha visto isso, né?
Mesmo tendo sido criados por Deus, os não-judeus ainda são que não cai bem para ser servido por portanto, ele será servido por animais em forma. Olha isso. Por isso que eles só comem comida kasher. Se um gentil faz a comida, eles não comem. Porque não cai bem para um judeu ser servido por né? Ele será servido por animais em forma humana, não pode. Então ele só come comida feita por judeu. Vocês sabem, né? Midrash tal pior, 855. É permitido tirar o corpo e a vida. Lê aqui. CFM 3C25. Depois vocês pesquisam. Tá? Os judeus são chamados seres mas os não são chamados Talmud, Baba Mesa, 614a. As almas dos não vêm de espíritos e são chamados tá tudo aqui a página, para não ter erro. Se você comer com um gentil, é o mesmo que comer com um Tosa pode 94b. Uma grávida não é mais do que um animal grávido. Olha que coxem, ramos, pate, 400. Se hoje eu tenho um servente que morre, não deve expressar simpatia. Você deve dizer a ele, Deus irá repor sua perda. Como se um dos seus bois tivesse morrido. Ou seja, se você tem um funcionário que não é... você tem um funcionário gentil, é igual se você perder um boi. Deus vai repor. Não é pra você sofrer. Que lindo, né? Ser um judeu, eles trocaram a Torá sagrada e maravilhosa por isso. Os caras estão com saudade do inferno, né? Se um judeu tiver que fazer deve ir a uma cidade onde não seja conhecido e fazer mal lá. Bater isso tá no Talmud deles. Quer dizer, eles podem. Porque estão lidando com o paradoxo. Onde eu vou descarregar o caos, né? Onde eu vou descarregar o mal? Satanás sabe organizar as coisas bem bonitinho, né? Os caras vão lá e jogam pra qualquer um mesmo. Pros outros. Bonito. Então, Moed de Catan 17a. Bater é o mesmo que bater em... Pô, se fosse os verdadeiros, quase, né? A pupila dos olhos de Deus. Mas esse talmudista aí, Deus tá pedindo já. Soltando os demônios já. Com muita dor no coração, porque ele ama seus patriarcas, mas tá difícil. Relação entre... É como relação entre... Talmud, Sanderin 74b. No Sanderin 58b, se um gentil bater o gentil deve ser? É correto enganar um não? Sanderin 57a, no Talmud diz: o judeu não precisa pagar a um samaritano o salário que lhe deve por seu trabalho. É a lei matar qualquer um que negue os cristãos. Não, quem nega agora são vocês. Né? Isso deu forma agora de cumprir a Torá, eliminando o Talmud. Certo? E não. O gentil, você pode. Olha lá, ó. O judeu que faz o raio dos não está fazendo o mesmo que um é bom, ó. O ração de Deus. Olha lá a página, vai ler você, ó. O judeu moderno é o produto do Talmud, Talmud Babilônico, publicado pela Sociedade Talmúdica de Boston. Eles mesmos falaram. O judeu tem status legal superior. Baba Kama 37b. Se o boi de um israelita matar o boi de um cananita, um judeu, não haverá qualquer responsabilidade. Mas, se o boi de um cananita matar o boi de um israelita, o pagamento deve ser integral. Porra! No país deles. Judeus podem roubar e matar. Meu Deus. Eu tô lendo aqui, né? Tá bom o microfone? Tá ruim? Deve ser pra me salvar aqui, senão era strike. Pelo menos engano o robô. Uma força, eu acho. Se tiver que sair, minha parte tá feita. Um gentil você pode com suas próprias mãos, ó. O judeu que faz jogar está fazendo o mesmo sacrifício. O judeu moderno, babacão. Se isso aqui a gente leu, isso aqui. Se um judeu encontrar um objeto perdido por um gentil, não terá de devolvê-lo. Tá em duas partes do Talmud, hein? Baba Mesia e no Baba Kama, 113b, tá? Depois vocês vê. Sanderin 7a. Deus não poupará um
que case sua filha com um homem velho, ou procure uma esposa para o seu filho na infância, ou devolva um objeto perdido a um gentil. Ô, louco! Sanderrin 57A. Quando o judeu assassina, não haverá nenhuma pena de morte. Hoje, roubar um gentil pode ser absolvido. Hoje eles estão fora da proteção da lei de Deus. E eles colocam seu dinheiro à disposição de Israel. Agora vocês entenderam. Por que os Estados Unidos, Europa, países cristãos, gastam todos os seus impostos em guerras de Israel, embora Israel não goste de Cristo. Agora vocês entenderam por quê? Porque o dinheiro deles está à disposição de Israel. Tinha aí na internet, viu? É que eles se matam pra tirar, né? Isso aí eles tremem todo, porque é o fim, né? Mas você acha. As crianças não... Ó, são sub-humanas. E a Bamoth 9A. Ou então vai na sinagoga lá e lê. Pede pro rabino ler. Ah, esqueci. Quem não ajudou não pode entrar na sinagoga. Vai na escola. Não pode. Vai no cemitério. Não pode. Caramba. Só eles podem não deixar outra raça entrar no lugar deles. Qualquer outra coisa é racismo. Mas eles podem. De novo, você entende, né? Todas as criaturas gentias são as meninas de Abodazar 36b. Os gentios estão em imundície desde o nascimento. Olha isso. Aí aqui, xingando a mãe de Jesus, ó, Sanderrin 10A. A mãe de Jesus era uma prostituta que era descendente de príncipes legisladores e que se prostituía com carpinteiros. Também na nota de rodapé, afirma que o texto não censurado do Talmud está escrito que a mãe de Jesus, Maria Cabeleireira, praticou sexo com muitos homens. Jesus no Talmud, as blasfêmias contra Jesus. Apesar da desinformação ser prática padrão dos apologistas do Talmud, para negar que ele contenha todas as referências depreciativas a Jesus Cristo, determinadas organizações judaicas ortodoxas são mais autênticas e não somente admitem as menções existentes contra Jesus no Talmud, como também o depreciam como um feiticeiro e um demente, fanático por sexo. Ele, né? Beleza, ele é também, Satanás mas se controla. Agora, o que vocês fazem? Essas organizações judaicas ortodoxas admitem isso. Porque segurar o vazio não é pra qualquer um, não. Vocês precisam fazer essa zona para se manterem sendo o que são. Cristo passa pela morte, né? Forjado na dor, no caos. Então, não se compare. Vocês estão só vivendo aí, sugando cada vez mais. Quem vem morrendo é ele. Essas organizações judaicas ortodoxas admitem isso. Talvez porque não achem que a supremacia judaica deva ser estabelecida dessa forma no mundo moderno. E por isso não precisam se preocupar com as reações contrárias. Exato. Antes eles se esforçavam para esconder. Como agora ninguém tá nem aí pra religião nem pra Cristo, eles se gabam mesmo e dane-se. Eles acham que já venceram. Por exemplo, no website do grupo judaico-ortodoxo Hassidic do Bavit, né, que acabaram de encontrar os negócios do colchão lá que vocês viram, um dos maiores do mundo, encontraremos a seguinte afirmação, complementada com as citações talmúdicas. Jesus e seus discípulos praticavam feitiçaria e magia negra, e levavam os judeus a se desencaminharem na idolatria, sendo patrocinados por poderes estrangeiros, gentios, cuja finalidade era subverter a adoração judaica. Não, Cristo queria que eles voltassem a Deus, e parassem de ser o Talmud que eles já eram ali desde a Babilônia. Eles te matavam por causa do sábado, enquanto faziam essas nojeiras que vocês estão lendo aqui. Isso era que revoltava Cristo. Jesus era sexualmente imoral, adorou estátuas de pedra, um tijolo é mencionado. Foi expulso dos povos judaicos por suas maldades, recusou-se a arrepender-se. Então tudo está no Talmud. Jesus aprendeu bruxaria no Egito e fez milagres através de procedimentos que envolviam cortar sua própria carne, o que também é explicitamente proibido pela Bíblia. Ele tinha tatuagens, enfim, né? Chapa 148. Mais passagens como essa no Talmud cristão. Diz que Jesus está no inferno sendo fervido em excremento quente. Sanderrin 4a diz, Jesus, Yeshu, e na nota de rodapé, Yeshua Nazareno. Então eles usaram isso aqui como uma zoeira, né? Yeshu tem um significado aqui, humilhando Cristo, né? Depois ficam se preocupados com o nome, né? Que outro fala Yeshua Hamashi, que não sei o que, isso aí. Pff. E na nota de rodapé de Sonsina, Yeshua Nazareno foi executado porque praticou feitiçaria. Ensina-se que nunca aconteceu de Jesus ter sido pendurado, e que 40 dias antes disso foi feita a proclamação, Jesus deve ser apedrejado até a morte, porque praticou feitiçaria e levou os povos à feitiçaria. Ele era um tentador no qual tu não deves ter piedade ou perdoar. Os anciões estavam certa vez sentados no portão, quando passaram dois rapazes. Um cobriu sua cabeça e o outro descobriu sua cabeça. O rabino Eliezer comentou que aquele que havia descoberto sua cabeça era um bastardo. O rabino Yeshua afirmou que era filho de uma nidá, né? Criança concebida durante o período menstrual de uma mulher. Inclusive, para eles, todo filho de gentil é nidá, né? É impuro, como se tivesse nascido no sangue.
O Rabino Akiba disse que ele era as duas coisas, um bastardo e um filho de Unidá. Eles disseram, o que o induziu a contradizer a opinião de seus colegas? Ele respondeu, eu provarei isso em relação a ele. Ele foi até a mãe do rapaz e a achou sentada no mercado vendendo feijões. E disse a ela, minha filha, se você responder a pergunta que eu lhe farei, eu lhe conduzirei ao mundo vindouro. Ela disse, eu juro. O Rabino Akiba, recebendo o juramento de seus lábios, mas examinando no coração, disse a ela, qual é o estado do seu filho? Né? Perguntou para Maria. Ela respondeu, quando eu entrei na câmara nupcial, eu estava menstruando, e meu marido se manteve longe de mim. Mas meu homem predileto teve uma relação sexual comigo, e esse filho me nasceu. Por conseguinte, a criança era um bastardo em Unidá. Foi declarado, bendito seja o Deus de Israel, que revelou o seu segredo ao Rabino Akiba. Então depois fala que Jesus não existia, né? O que eles se esforçavam para destruir ele. Além do tema de que Deus abençoa os mentirosos e inteligentes. E para Satanás tudo isso tanto faz, ainda que fosse verdade, foda-se. O sacrifício da mulher através do Espírito Santo para receber o fluxo de rei que Cristo era do outro lado. Rei dos gentios era ele, Júlio César, agora há pouco. Então se ele teve que receber um fluido do Espírito Santo de fora para ser o rei e abocanhar Israel ali dentro, que fosse. Maior sacrifício ainda. Você acha que isso nos humilha? Isso humilha vocês. Além do tema de que Deus abençoa os mentirosos e inteligentes, a discussão do Talmud está, na verdade, falando sobre Jesus Cristo. O menino bastardo que descobriu a cabeça e foi concebido na imundície da menstruação. A mãe adúltera do menino dessa história do Talmud é a mãe de Cristo. Maria santificada, chamada Miriam, às vezes chamada de Miri. Que tá duas vezes, né? Miriam. A cabeleireira do Talmud. O Edítio Príncipes, código completo da lei talmúdica, do livro Mishnah Torah, de Maimônides super respeitado por eles, amado por eles, né? É repleto não apenas dos preceitos mais hostis contra todos os gentios, como também faz ataques explícitos ao cristianismo. É impossível você dar um play num rabino qualquer e ele não falar de Maimônides pelo menos uma vez. Eles amam. É igual o Menachem Mendel lá, né? E a Jesus, depois dos quais o autor piamente acrescenta que o nome desse maldito apodreça. Olha só o que ele fala de Jesus. Doutor, e apodreceu não, viu? Venceu o mundo. O que tá apodrecendo não é Jesus, não. Vou te contar. O Talmud contém umas poucas referências explícitas a Jesus. Essas referências certamente são complementares. Parece haver uma pequena dúvida sobre a execução de Jesus. A passagem em que Jesus é punido no inferno é uma polêmica bem anticristã que surgiu no período posterior 70 depois de Cristo. O judaísmo em julgamento. Página, aqui tá as páginas pra vocês verem. De acordo com o Talmud, Jesus foi executado em um tribunal rabínico formal para idolatria, por incitar outros judeus à idolatria e ao desprezo pela autoridade rabínica. Todas as fontes judaicas clássicas que mencionam o fato estão bem satisfeitas por assumir a responsabilidade por ele. No relato talmúdico, a participação dos romanos nem sequer é mencionada. E Pilatos lavou as mãos, né? Tem retardado evangélico que pula essa parte. Lavo minhas mãos. Os judeus falaram que caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem. Isso é bíblico. Quem fala o contrário é pilantra ou tolo. Reparem que nos tempos de escravidão e dificuldades, os judeus pregam a chegada do mundo vindouro, paraíso, de riquezas que dominam após enganar as nações do mundo. E foi o que aconteceu, né? Hoje tá aí, as nações do mundo, sem saber o que tá acontecendo, eles são os acionistas da moeda mundial, tem poder nas nações, tudo isso aconteceu. Os relatos mais populares, que nunca foram seriamente levados em conta, como o conhecido Todot Yeshu, é até mesmo pior, pois além de crimes, acusa Jesus de demência, perversão e imundície. Até mesmo o nome Jesus tornou-se para os judeus um símbolo de tudo aquilo que é abominável. E essa tradição popular persiste até hoje. A forma hebraica do nome Jesus, que é Yeshu, passou a ser interpretada como a imprecação da maldição, que sua memória, não falei, ó? Que sua memória e seu nome sejam aniquilados. É isso que significa Yeshu. É um acrônimo para que sua memória e seu nome sejam aniquilados. Que sua memória e seu nome sejam aniquilados, e que era usado como uma forma afronta extremamente grande. Ataques talmúdicos aos cristãos e aos livros cristãos. Então, Rosh Hashanah 17a. Os cristãos e os demais que rejeitam o Talmud irão para o inferno e serão punidos por todas as gerações. Porra, nós, né? A gente já tá no inferno, fica tranquilo. Quem tá com saudade, quem não lembra como é, são vocês. A gente até acostumou. Aqueles que leem o Novo Testamento, o livro não canônico, não terão parte alguma no mundo vindouro. Eles são um mundo vindouro. Os judeus devem destruir os livros dos cristãos, isso é, o Novo Testamento. Ih, não deu certo! Não deu certo! Não deu certo! Pecados e ensinos doentios do Talmud. Isso aqui escreveram lá atrás, né? O que aconteceu? O evangelho dominou o mundo.
Fez o que vocês não fizeram. Fez a Torá ser respeitada, conhecida, os patriarcas, Deus de Israel ser amado no mundo. Enquanto vocês fazem essa sujeira aqui. Fazem demônios serem adorados. Parabéns, os demônios são de Satanás. Ele quer o quê? Quer um troféu? E serão punidos por todas as gerações. Aqueles que lembram... Não. Os judeus devem destruir... Pecados e ensinos doentios do Talmud. Gittin 69a. Para curar seu corpo, um judeu deveria pegar a poeira que já sobre a soleira de uma porta de um toalete, misturá-la com mel e comê-la. Isso aqui a gente viu, né? Que delícia! O Shabá 41a fornece a lei que regulamenta como urinar de um modo santo. E a Bíblia 63a afirma que Adão teve relações sexuais com todos os animais do Jardim do Éden. Porra! E a Bíblia 63a declara que a agricultura é a mais baixa das profissões. Um judeu pode se casar com uma garota de 3 anos de idade, especificamente 3 anos e 1 dia. Se um homem adulto tiver relações sexuais com uma garota, não há problema. Nossa! Agora entendi. Menanoz 43, 44. Um homem judeu é obrigado a orar todos os dias dizendo: obrigado, Deus, por me ter feito gentil uma mulher ou um escravo. Contos exagerados sobre o holocausto romano. Então ele já tem esse padrão, né? Isso aqui é crime, né? Pode nem... Mas eles já fazem isso há muito tempo. Muito antes do bigode, eles já exageram os números, né? Que já é pra ter aquele impacto que já gera um poder, como vocês têm visto até hoje. O cuidado que a gente toma é graças a isso. Então até isso eles têm que agradecer a Lúcifer. Veja 2 antigos contos talmúdicos sobre o Holocausto. Alega que 4 bilhões de judeus foram mortos pelos romanos na cidade de Berlim. Os caras viajaram. Em Gittin alega que 16 milhões de crianças judias foram embrulhadas em papel e queimadas pelos romanos. Sendo que não tinha nem 16 no mundo inteiro. Não tinha 16 milhões no mundo inteiro na época. Quem dirá 16 milhões de crianças, 4 bilhões de judeus. Então você vê que... Parece o Lula, né? Inventando os números. Uma confissão reveladora. Abodazara 70a. Foi perguntado ao rabino se o vinho roubado em Pumbedita poderia ser usado ou se havia se tornado impuro. Pois se um gentil tocasse o vinho, ele se tornaria impuro. Veja só como eles nos amam. Eles nos adoram. O rabino disse para não se preocuparem. E que os judeus poderiam usar esse vinho, pois a maioria dos ladrões de Pumbedita, o lugar onde o vinho foi roubado, eram judeus. Consta também na Guemará, Rosh Hashanah 25b. O Talmud defende o genocídio. Tratados secundários, isto é, que o rabino Shimon Ben Yochai, isso aqui eles adoram também, declarou Tob Sheb Goin Harok. Até o melhor dos gentios deveria ser essa passagem proveniente do original em hebraico do Talmud babilônico, citado pela Enciclopédia Judaica em 1907, publicado por Funk Wagner. Tá aqui, ó, tudo bonitinho, com as fontes. Compilado por Isidore Singer sob o título Gentios. Página 617, pessoal. Então, ó, essa passagem do Talmud original foi omitida na sua tradução. A Enciclopédia Judaica declara que o texto tem sido alterado em várias versões, sendo geralmente substituído por o melhor dos egípcios. Ou na versão Sonsino, né? O melhor dos pagãos, né? Eles pensam que a gente é besta. Tratados menores, foi 41AB. Os israelitas anualmente tomam parte de uma peregrinação nacional ao sepulcro de Simon Ben Yochai, para homenagear este rabino que defendeu o genocídio dos não-judeus. Então, ó, Jewish Press, 9 de junho de 1989. Eu tava na barriga da mamãe. Na festa de Purim, 25 de fevereiro de 94, o oficial do exército israelita Baruch Goldstein, um judeu ortodoxo do Brooklyn, massacrou 40 civis palestinos, inclusive crianças, enquanto estavam orando de joelhos numa mesquita. Ah, que novidade! Goldstein foi um discípulo do antigo rabino do Brooklyn, Meir Kahane, que disse que a CBS, no CBS News, que seu ensino de que os árabes são, né? Vou nem ler aqui. Proveniente do Talmud. Tá no Talmud, então, que diz que os árabes são isso aqui, por isso que eles fazem o que fazem, né? Tá muito explicado. O professor Edwin Spina, da Universidade de Jerusalém, descreveu a filosofia de Kahane e de Goldstein. Eles creem que é Deus que faz eles cometerem os atos de violência contra os goim. Uma palavra hebraica que significa não-judeus. New York Daily News, 26 de fevereiro de 94. O rabino Yitzhak Ginsburg declarou: temos que reconhecer que o sangue judaico e o sangue de um gentil não são a mesma coisa. New York Times, 6 de junho de 1989. Tá bom? Quem tá falando não é a gente. O rabino Yaakov Perin disse: 1 milhão de árabes não vale uma unha judaica. Vixe Maria. Daily News, 28 de fevereiro de 94. O Talmud autêntico permite que se salve apenas vidas judaicas e que até engrandece quem matar gentios em prol de Israel. E é isso que eles não entendem quando eles botam esses videozinhos, né? Ah, os judeus prosperam porque eles mandam ajudar o próximo. O próximo é outro judeu. Enquanto manda passar rasteira em quem não. É o que vocês estão vendo aqui no Talmud, não sou eu que tô falando. Aí fica claro porque tanto sucesso e porque tanta zica pra nós, né? Não parece? A gente, que zica é essa que nos persegue, hein?
Parece que, caramba, não é zica, não. Tem um sistema. Tem um sistema. Então engrandece quem mata gentios do prós de Israel. Lei do governo norte-americano dão base para o estabelecimento de tribunais talmúdicos. Sob os governos de Reagan, Bush e Clinton, forneceram-se... Vai ver os maiores patrocinadores deles, quem são. Né? Já provei isso. Sob o eufemismo da educação. Por exemplo, Resolução Conjunta 183, Lei Pública 102, 14, tudo aí para pesquisar. Uma base para o estabelecimento de tribunais de justiça para serem comandados pelos discípulos de Zenar Zalman, sucessor do rabino que vocês viram, a Menahem Mendel, né? Que a gente desdobrou esses dias aí. Então ele tem tanto poder lá que ele conseguiu aprovar leis que davam autoridade judaica rabínica acima do Estado americano. Esses tribunais estarão supostamente sobre as leis noélicas, prescrições contra idolatria baseadas na aliança com Noé. Isso para poder se meter nos gentios, né? Mas sob a interpretação talmúdica das leis noélicas, a adoração a Jesus deve ser proibida, já que esta adoração é considerada idolatria. Alan Uterman, Dicionário de Traduções Judaicas, página 148. Todos os não-judeus dos Estados Unidos teriam status legal de Gertoshav, estrangeiro residente. Ou seja, os americanos são estrangeiros residentes, né? Diante do mundo que é deles. O uso de impostos pagos pelos americanos para subsidiar o assim chamado Museu do Holocausto dos Estados Unidos, em Washington, é outra indicação de um estabelecimento gradual de uma religião estatal nos Estados Unidos. Este Museu do Holocausto exclui qualquer referência ao Holocausto perpetrado pelos judeus comunistas contra cristãos, na Rússia, na Europa Oriental, contra os palestinos, né? É claro que só foca no deles. E o que estão fazendo agora, dane-se. Contra os árabes no Líbano, em 82. A Palestina, desde 46, agora tá pior ainda. E a gente entende o porquê, né? Então vamos continuar lendo aqui, ó. Sanderrin 52b diz: o adultério não é proibido com a esposa de um gentio. Ou seja, só mulheres podem pegar. Porque Moisés apenas proíbe o adultério com a mulher do vizinho. Os gentios não são vizinhos. Você vê como eles se aproveitam da nobreza? Então Moisés fala, não faz isso com a mulher do próximo. O próximo, o vizinho, o gentio não é próximo mesmo, então pode. Tá bom. Git 91. É permitido o divórcio de sua esposa se ela queima o jantar ou se você vê uma menina muito bonita. Que legal, hein? Git 91. Está no Talmud. Não é novidade que a mulher seja objeto. Não é pra todos, né? Pra Torá, não. Mas pros talmudistas, sim. Os ensinamentos do Talmud e sobre questões sexuais. Sanderrin 55b. É permitido relações com uma menina de 3 anos e um dia de idade. E tá em vários lugares, tá? Em Eba 12a, 57b, várias páginas falando a mesma coisa. Pra não ter erro, ó. Eba Moto 56b. Embora o aluguel de uma prostituta não possa ser dado a Deus, se a prostituta é paga por sexo, bestialidade com o animal, o dinheiro pode ser aceito. Ô, louco. Sanderrin 54b. Se um homem comete sodomia com um menino de menos de 9 anos, eles não são culpados de sodomia. Agora eu entendi tudo. Vocês vão ver por que todas essas criancinhas sumiram. Vocês estão prestando atenção nisso aqui? Vocês vão ver. Tanto de denúncia no mundo inteiro de crianças sumindo nas comunidades deles. Por isso que deu as tretas que deu, né? Sanderrin 59b. A relação com um garoto de menos de 8 anos não é fornicação. Entendi. Veja Google, circuncisão judaica tem sucção oral que dá herpes em bebês. Pesquisa no Google aí depois. Questão 11b. A relação sexual com uma menina de menor de 13 anos não é nada. Porra! Mais ensinamentos do Talmud sobre Jesus. Jesus era um bastardo nascido do adultério. Sanderrin diz: Maria era uma prostituta e Jesus era um homem mau. Só do 47a. Tá todos os lugares aqui pra vocês procurarem, tá? Jesus foi excomungado por um rabino. Jesus adorou um tijolo, era um mágico e levou Israel à perdição. Vai tacar um tijolo só. Sabá 104b. Jesus era um mágico e um tolo. Maria era uma adúltera. Sanderrin 43a. Esse tolo salva vocês até hoje, né, o desgraçado. Sem esse tolo, vocês eram poeira agora, né? São os países cristãos, com dinheiro de cristãos, que protegem vocês até hoje, né? Era um tolo, né? Agradeça por esse tolo, ter sido tolo bastante pra morrer e viver por vocês! Sanderrin 43a. Jesus era culpado de apostasia e feitiçaria. Ele merecia execução. Os discípulos de Jesus mereceram ser mortos. Estão ouvindo aí, né, rapaziada? Git 56b. Jesus foi enviado para o inferno, onde ele é punido por excrementos quentes por zombar de rabinos. A busca pela supremacia judaica introduzida pela literatura de ódio e Talmud causou sofrimento inenarrável durante toda a história e agora, na Palestina ocupada, é usada para justificar o assassinato maciço de civis palestinos. O Talmud define especificamente todos os que não são judeus como animais inumanos. Israel celebra o êxito da operação
Por mais de 14 anos, Israel celebra, agora muito mais, né? Eu escrevi há 10 anos atrás ali. Israel celebra descontroladamente o sucesso de sua operação 11 de setembro contra o Zeua. O último exemplo, crianças israelenses recentemente vestidas de torres gêmeas queimando, completando com aviões espalhados explodindo para comemorar o bizarro feriado judaico conhecido como Purim. Então tá aqui, ó. Na escola judaica, eles vestiram de torre gêmea, comemorando, né? Depois falam que é teoria da conspiração. Tanto é que não teve um... Tinha um monte que trabalhava no lugar. No dia não foi nenhum israelita trabalhar. Fizeram bem no feriado certo, no dia certo. Fotos de crianças judaicas comemorando o atentado em evento escolar. A mídia abafou o caso, que é comum ano após ano. O Purim exalta e comemora uma operação antiga muito parecida com o 9 de setembro, né? Que glorifica os enganos de Esther, que oculta sua identidade judaica para seduzir o rei da Pérsia. Em seguida, sorrateiramente atrai para o abate 75 mil pessoas consideradas inimigas dos judeus. Pô, tô lendo há quantas horas? Minha garganta tá foda. 2 horas lendo aqui. Já não tô conseguindo nem... Mas vamos lá, até o fim nessa porra, pra variar. Os sacrifícios humanos são ainda hoje praticados pelos judeus da Europa Oriental, como está estabelecido no cumprimento pelo falecido Sr. Richard Burton no Oriente Médio. Por isso que eu falo, você aí que isso aqui incomoda seu coração, faça parte do povo eleito de verdade. Você é judeu, israelita, ame a Torá, se arrependa, chore, peça perdão a Deus, volte pra casa que Deus te ama. Se insistir no Talmud, vai dar ruim. E a prova tá aí na história. Não precisa acreditar em mim, não. Que os 2 ricos da Inglaterra já cercaram o céu e a terra para suprimir e evidenciado pelos progons sempre recorrentes, a qual tão sem sentido é proclamado é feito por aqueles que vivem entre os degenerados, né, que são nada menos que canibais. Então isso aqui foi o que o Aleister Crowley falou, né? Vocês conhecem o Aleister Crowley? Ele disse, hein, isso que ele é visto como satânico, que os sacrifícios humanos ainda são até hoje praticados por eles na Europa Oriental. E é por isso que tem tanto pogrom. Pogrom é aquela onda de expulsá-los, né? Você sai expulsando eles. E tá aí o porquê, né? Porque eles vivem... porque estão entre os degenerados, que são nada menos que canibais. Aleister Crowley falou. Por quê? Se lê no Talmud, você entende. O mais antigo dos historiadores, Heródoto, historiador famosíssimo, com muita moral, nos informa sobre o culto hebraico de sacrifício humano. Ele escreve: os hebreus sacrificam seres humanos a seu deus Moloch. Olha o nível que tava. Quer dizer, estão servindo demônios de Satanás, né? Até hoje praticam rituais de sangue diante de uma grande estátua dessa egrégora parasita no Bohemian Grove. Teve denúncias recentes, né? A internet não deixa mais nada escapar. Então pra vocês verem que tá tudo provado. Você não acredita se tiver muito medo ou for muito burro. Então, a Torá não deixa essas coisas horríveis. Não culpe a Torá, não culpe Deus, não culpe Israel, a verdadeira Israel. Essa é a falsa, a sinagoga do mal. É o Talmud vivo que Cristo denunciou. A Torá fala isso aqui, ó. Você não deve dar qualquer um dos seus filhos como uma oferenda a Moloque, de modo que você não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Aí sim. O Senhor falou a Moisés, está a dizer, diga aos filhos de Israel, qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que residam em Israel, que dá qualquer um dos seus filhos a Moloque, deve ser condenado à morte. O povo da terra deve atirar-lhes pedra. Entendeu, né? Então não é a Torá. E o povo da terra aqui, né? Você entende? O Senhor falou a Moisés, estás a dizer aos filhos de Israel, qualquer homem... É o mesmo ponto, né? Morte. O povo da terra deve atirar-lhes pedra. Sempre que colei 2 vezes. Eu me porei a minha face contra esse homem e cortá-lo-ei do meio do seu povo, porque ele tem dado alguns de seus filhos a Moloque. Vê que o Talmud bate palma pra isso. E o Moisés fala o contrário. E assim contaminaram o meu santuário e profanaram o meu santo nome. Se, no entanto, o povo da terra fechar os olhos para o homem quando ele dá alguns de seus filhos a Moloque, para que não o matem, eu me porei a minha face contra esse homem e seu clã. Exterminarei do meio do seu povo, tanto ele e todos os que seguem atrás dele na prostituição, para cometer prostituição indo após Moloque. É o que tá fazendo, o que eles fazem hoje, né? Tanto que com o poder deles fazem Israel bater recorde de aborto, ateísmo, promiscuidade. No mundo inteiro, é o que eles estão fazendo. Pondo o mundo pra servir Moloque. Eles ganharam o poder de Deus pra fazer o mundo servir a Deus. O amor e a honra, a justiça, a paz. Fazer o mundo servir a Moloque, a ganância, a dinheiro, a prostituição. As coisas que só Satanás segura. Colocando quem merece no buraco. Não quem não é da raça deles, porque joga lá pra gente aproveitar aqui. Então, a Torá é contra tudo isso. O rei arruinou Tofete no vale de Ben-Hinnom
para que ninguém pudesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Jeremias. Também edificaram os altos de Baal, que são no vale do filho do Rinom, para fazer com que seus filhos e suas filhas passassem pelo fogo a Moloque, que nunca lhes ordenei. Nunca lhes ordenei. Nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Mas, Talmud todo ao contrário. Aí você entende as denúncias ao redor do mundo inteiro. Em 169 anos de Cristo, né? Tava lá, ó. Já fazendo sacrifícios de sangue. Ó. Ele encontrou um grego deitado em câmara secreta. Ele pediu, essas câmaras secretas continuam até hoje, vocês veem bem aí, descobriram esses dias. Ele pediu ao rei para salvá-lo. E quando ele começou a implorar, os atendentes lhe disseram que uma seita secreta, uma lei secreta, ordenou que os judeus sacrificassem seres humanos em um determinado momento anualmente. Isso nunca parou, tá? Eles, portanto, procuraram um estranho que eles poderiam ter em seu poder. Eles o engordaram, levaram-no para dentro da floresta, sacrificaram-no, comeram um pouco de sua carne, beberam um pouco do seu sangue e jogaram os restos mortais de seu corpo numa vala. Flávio Joséfo, historiador judeu, contra Pionem, tá? Então, não é a gente que tá falando. E ele era judeu, Flávio Joséfo, tá? 418 depois de Cristo. Barônios relata a crucificação de menino pelos judeus no In, entre Alepo e Antioquia. 419 depois de Cristo. No distrito sírio de Imstar, entre Jaan, os judeus amarraram um menino a uma cruz em um feriado e o açoitaram até a morte. Né? Sócrates. Qual? Não sabe. 405 depois de Cristo. Barônios relata a crucificação de menino. 614 depois de Cristo. Após a conquista de Jerusalém, os judeus compraram por uma pequena quantia de dinheiro 90 mil prisioneiros do rei persa e assassinaram todos eles de formas mais repugnantes. 1071 depois de Cristo. Vários de Blois crucificaram uma criança durante a celebração. Ó, tá tudo aqui, ó, tá? A fonte. Tá toda a fonte aqui, livros históricos, documentos históricos de nações, universidades. 1071. Vários judeus de Blois crucificaram uma criança durante a celebração da Páscoa judaica. Colocaram seu corpo em um saco e jogaram no luar. Condenando, queimou os culpados vivos. Ó, pelo menos se ferraram, né? E tá aqui, ó, onde, ó, documento histórico, tá? 1144, em Norwich. Durante a Páscoa, um menino de 12 anos, Santo William foi amarrado, pendurado em uma cruz e seu sangue drenado de uma ferida em seu lado. Igual fizeram com, né, o sacrifício que vocês bem conhecem. Os judeus esconderam numa floresta próxima. Eles foram surpreendidos por um cidadão local, Eiverdos, que foi subornado com dinheiro para ficar quieto. Apesar disso, o crime ainda se tornou notório. Ata Sancta, 3, março, volume, página 590, né? Aqui é coisa da igreja, né? Em 1100, eu vou falar que inventou, outro inventou, todo mundo inventou, no mundo inteiro, em tudo que é país, tudo que é religião, tudo que é gente, todo mundo inventou, tá bom. O Talmud também, vai lá e lê, tudo inventado, né? Porra, velho, não dá pra escapar, sinto muito. Reza que Deus, reza pelo perdão de Deus, que Deus perdoa, pelos seus patriarcas que ele tanto ama. 1160 depois de Cristo, os judeus de Golosef crucificaram a criança. 25 de março, anos da Páscoa, os judeus massacraram, envenenaram os os judeus foram expulsos da França. Tá aqui, ó. Documento histórico. Você imagina lá o pessoal descobrindo isso. Vai pra cima na rua, destrói tudo. O governo vai e guarda eles. Depois é campo de concentração. Tá bom. 1181, em Londres, por volta da Páscoa, perto da igreja, os judeus assassinaram uma criança com o nome de Roy. Ata Sangue 3, volume março 591, 697. Em Saragossa, os judeus chamada Domiciano. Tá aqui, ó. Blanca, Hispânica, Ilustrada, então, volume, página 600. 1191 depois de Cristo, judeus de Braisme crucificaram um gentil que lhes havia acusado de roubo e assassinato. Depois de o terem anteriormente arrastado pela cidade, devido a isto, o rei Filipe Augusto, que tinha vindo pessoalmente para Braisme, queimou 80 deles. Deus me perdoe, né? E agora, em 1220, em Weissenburg, na Alsácia, no dia 29 de janeiro, os judeus assassinaram um menino, Santi Heinrich. Então tá tudo histórico também, tudo aqui guardado. Em 1225, em Munique, uma mulher, atraída pelo judeu, roubou uma criança pequena de seu vizinho. Os judeus drenaram o sangue da criança, nossa senhora. Pegam em uma segunda tentativa, a criança foi entregue aos tribunais. História, Bavária, então tá tudo lá registrado. 1235. Os judeus cometeram o mesmo em 1 de setembro. 3 garotos da região foram atacados. Mano, tem muitos, aqui eu vou ficar aqui o dia inteiro, tá? São muitos, tá tudo aqui, quem quiser ler. Coisas terríveis, não dá nem pra eu ler. Tanto de criança. Uma insurreição geral em Londres por causa de um assassinato cometido. Olha lá, expulsaram por quê? Porque, galera, do nada começava a perseguir eles. Eu não sei. Foram ganhando durante a noite, houveram matar sangue.
Os judeus que cruzaram a criança e mantiveram escondida no gueto a fim de crucificá-la mais tarde. Depois de uma longa procura, o pai encontrou o filho e informou o bispo de Hatter. Na igreja de São Bento, em Londres, o corpo do rapaz foi encontrado em cores arranhãs, vários lugares, com caracteres em hebraicos no corpo do menino. Ele havia sido torturado e morto, seu sangue tinha sido drenado, forçados a interpretar os sinais hebraicos. Aí pegaram o judeu cristão batizado e forçaram eles a interpretar os sinais hebraicos. Encontraram o nome dos pais da criança e leram que a criança tinha sido vendida quando era muito jovem. Judeus notáveis deixaram a cidade em segredo. Então por isso que eles precisam desses bunkers, pra ter escondido isso aí, né? Aí você sabe por que essa onda de pouco caso, de aborto, de morte de criança. Por isso vai organizando o sistema e vai tendo de onde tirar esse sangue, né? Tem todo um trabalho aí em torno disso, porque eles ficam querendo criar uma realidade artificial. Sem o Messias, sem Deus, sem a coesão, sem o alinhamento de amor e honra, você vai vazando no ponto zero, cai na morte. Tem que ficar fazendo sacrifício, ficar jogando o caos pra outro lugar. Eles vivem artificialmente. Se você não vive de Cristo, você tá morto. E ser morto tem que ficar sugando vida, sangue, correto? Senão você sofre. Eles não sofrem por quê? Tão bem por quê? Sugam esse sangue. E claro que a rebordose não vale a pena. O pi negativo não vale a pena. Vira perspectiva para quem acende. Então, os judeus foram expulsos da França por isso aqui. Em 1179, né? Antes da Páscoa, os judeus massacraram e drenaram o sangue do corpo de Santo Henrique devido a isso. Em Londres, por volta da Páscoa, os judeus assassinaram uma criança em nome de Roer. Tem muitos aqui, tudo documentado. Foram da casa? Não, muita criança, muito relato, muita acusação. Porque eles têm esse padrão, né? Como o Talmud manda fazer. E nós, os judeus, se cruzaram uma criança gentil, mantiveram escondida no gueto, depois longa procura, o pai encontrou o filho e formou na igreja de São Bento, a gente tava aqui, né? Os judeus saragosos soltaram um dogma horrível, que todos os que doassem um filho para sacrifício seriam libertados de todos os impostos e dívidas. Olha isso. Para não ter que roubar, eles tiveram uma ideia melhor. Doa aí que a gente perdoa seu imposto. Esses eram os bonzinhos, hein? Os bonzinhos, menos mal. Em julho de 1250, Moisés, também chamado de... entregou um garoto de 7 anos de idade, os judeus para crucificação. Na quaresma. Então eles pagavam bem, né? Por isso. Tem que fazer esse ritual, senão eles começam a dissolver. O ritual de sequestrado pelos judeus locais, escondidos, mais tarde crucificados, espancados com varas, tanto tempo que ele quase perdeu todo o seu sangue. Ata de Santos, 6 de julho de 494. Então tá aqui imagens, né, antigas, da Idade Média, deles fazendo esse processo. 1257. Para que pudessem cumprir seu sacrifício anual, os judeus de Londres massacraram os judeus em base. Então, são relatos históricos. E sempre, essa falsa Israel, essa falsa sinagoga, talmudistas. Isso não é o povo que Deus criou, que Deus fez, que Deus quer. A Torá viva. São eles perdidos no inferno porque negaram seu rei, caíram no vazio. Os judeus de você vai matar. Não dá nem pra ler essas coisas aqui. Olha isso aqui. Uma menina de 7 anos de idade, colocada sob um pano de linha, esfaqueadas em seus membros, a fim de encharcar o pano com sangue. Em seguida, o corpo foi jogado no rio. Thomas, Cartipratos, de Ratone e Vitai. 1279, os judeus mais respeitados de Londres crucificaram uma criança dia 2 de abril. Flores de Manchester, 29. A crucificação de uma criança depois de indescritível. Em Monique, os judeus pegaram um menino pequeno e esfaquearam por todo o corpo. São lugares muito longe, separados, pessoas de renome, reis, príncipes, padres. São denúncias que você vai falar o quê? E tudo o Talmud confirma tudo. Você vai falar o quê? Qual a escapatória se não se ajoelhar e chorar? Pedindo perdão, aceitando a misericórdia de Cristo que morreu pra pagar isso! Se não for Cristo dizer que vocês estão salvos, adeus. O mundo respeita Cristo. Se ele falar, esses são meus, esses eu perdoo. Contra Cristo, contra Satanás, contra Deus, ninguém vai. Sem Cristo já era. Uma criança foi vendida por sua enfermeira para o que o mataram. Em Monique, batizaram 2 meninos. A sinagoga de madeira foi incendiada. Aí a população lá incendiava, né? É porque tava rezando alto? Não, né? 180 judeus foram queimados até a morte. Muri Revento Sancta. Em 1286, em abril, um menino de 14 anos foi lentamente torturado até a morte pelos judeus ao longo de um período de 3 dias. Imagina isso, né? Nível de tortura. Pra ficar aí drenando, né? Joga o caos, drena o alívio, pega, bebe o sangue, porque aí enche o sangue de componentes, né? Ricos, pra você se salvar no momento final ali. E eles tomam. Credo. Muito artista de Hollywood faz isso aí, indo na onda, né?
Isso aí vocês sabem, isso não é mais novidade. A internet tá aí, né? Os judeus em Berna sequestraram na Páscoa, torturaram a criança e finalmente cortaram sua garganta. Em Comar, mataram um menino. Em que os judeus sacrificaram uma criança, 2 assassinos foram punidos, outros salvaram. Em Berna, os judeus assassinaram a criança novamente. É muito, né? Vou ficar aqui o dia inteiro, ó. Em Praga, ó, tudo com a fonte, tá? Das denúncias. No mundo inteiro, ó. Tudo criança. Meu, são coisas terríveis. Aqui depois vocês leem. Ó. Não acaba, ó. Como eu vou ficar lendo isso aqui, ó. Ó quanta denúncia no mundo inteiro. Da mesma coisa que o Talmud confirma o porquê. Ó. Quanta criança sofrendo no mundo inteiro. Ó. Não acaba, ó. Documentos históricos com a fonte, tá? Ó. Satanás faz um dossiê. Satanás é trabalhador. Ó. Tá vendo, né? Então tá tudo aí. Quem quiser ler depois, lê. São coisas terríveis, não tem nem como, ó. Barnazar tinha seduzido seu quarto, Barnazar retirou o sangue do órgão sexual do menino. Após o veredicto do juiz, ele concedeu. O Talmud ensina que o mais grave dos pecados só pode ser expiado pelo sangue inocente. Tá vendo? Cristo pagou pra não precisar mais disso. Negar o Cristo, tem que ficar fazendo isso. Portanto, ele tinha retirado o sangue do menino. E em forma conscienciológica, tá? Não é porque Deus falou, tem que pagar, hein? Não, você tá no ponto zero, tem que administrar o ponto zero da morte. Só com a pureza suficiente, você consegue mergulhar e voltar. Você vai se reconhecer nos ecos do tempo, se você for puro. Senão você não quer morrer, você fica vivendo artificialmente, sugando o sangue dos outros. Por isso todo mundo precisa do Messias, senão tem que fazer isso aí. Por isso que quem não tava com o Messias, tava no inferno, nos arredores, tendo que fazer isso aí. Aí lá, Lúcifer nascia, salvava a população, como fez na Pérsia com Ciro, como fez na Grécia com Alexandre. Tomava o mundo inteiro e transformava o mundo no paraíso. Fez isso com Ciro, fez isso com Alexandre, fez isso com Júlio César, depois vai se corrompendo. Por quê? Sua vitória era perdida. Mas quando ele se entregou, o eco contrastante ressoou. Então agora eu vou perder. Aí vocês vão aprender. Eu vencendo, vocês não me ouvem. Agora eu vou embora. Agora vocês vão me entender. Né? Então tá aí o que eles viraram. Então são coisas terríveis e horríveis aqui, tá? Não acaba mais, ó. Até agora, até 1911, ó. Passamos séculos de denúncia. Satanás foi séculos, milênios de denúncia. Caramba. Ó. Mas um estudante de 13 anos foi assassinado, né? 8 dias depois, seu corpo... É muito, né? Testemunhos causando morte subnatural. Falsas coisas devido às normas de diárias. Atrás do acusado, à espreita nas sombras, estava a figura de quem? Favet Nerson, dos Lubavitchers. Aquilo que vocês viram, né? Lubavitchers, de Lubavitch, que é uma cidade, que vem o Rebbe lá, que a gente desdobrou aqui. O Menahem Mendel. Da seita dos Hassidim, né? Que era o diretor espiritual do assassinato. Aonde que acharam lá? Os túneis com sangue, carrinho de bebê? Sinagoga deles. Tá tudo se conectando ou não? Sherlocks. O julgamento terminou com a soltura de Ben-Lis, mas ao mesmo tempo o tribunal estabeleceu que o assassinato tinha ocorrido dentro da olaria judaica, que era o centro religioso dos judeus de Kiev, com a finalidade de obtenção de sangue. Kiev, vocês acham que o que tem ali em Kiev, o que tem ali na Ucrânia, vocês não têm noção do que tá acontecendo ali. O que tem a ver ali, não dá, né, pra falar, e vai juntar muitas coisas numa só que vai pesar no meu abstrato. Mas é a mesma coisa. Com a finalidade de obtenção de sangue. Quase todos os promotores, testemunhas, autoridades, mais tarde, foram vítimas do terror bolchevique. Stalin foi lá e, né, deu uma causada com eles depois que foi se ligando. Os restos dos filhos, mais pra frente por essas razões, né? Causando problema, haviam sido massacrados, cadáveres, dei muita coisa, não dá nem pra ler, ó. 1932, agora há pouco, ó. Continua, ó. Os pedaços do cadáver foram drenados de sangue, ó. Foi condenado, recebeu 15 anos de prisão. É fato histórico, agora, 1932. É que depois daí teve a Segunda Guerra, eles tomaram tudo de vez, não dá pra você não ficar mais sabendo de nada, né? Que agora tá tudo na mão deles. A internet tá dando a chance de novo. Então são 130 assassinatos rituais conhecidos e têm sido passados por posteridade por escrito. Na verdade existem alguns outros que não estão listados aqui. Muitos têm ocorrido e ninguém sabe até hoje sobre eles. Quantos milhares, sim, talvez centenas de milhares, ficaram por ser descobertos? Torturar jovens, seres humanos inocentes, matar, beber seu sangue, esse é o maior e mais terrível aspecto de todos os crimes que o jornal internacional tomou sobre si. Retirados de publicações online. Muitas fontes no Google, pesquisem. Será tudo verdade? Será tudo mentira? Somos livres para estudar? Espero que sim. Estudem. Então, analisando tudo isso, você entende o que aconteceu, o que acontece, fica tudo muito claro. Você para de, nossa, por que Deus permite tanta maldade? De onde vem a maldade? De onde vem esses erros? De onde vem essa minha zica? De onde vem a sorte desses caras aí? Tudo isso que parecia confusão, agora é certeza, agora é fé.
Agora é QI pra você, agora é poder pra você. Agora você sabe tudo, agora você vê tudo, agora você enxerga tudo. Vibracionalmente você já sobe aqui, ó. Pum! Vibracionalmente os caras ficam ali embaixo, ó. Tremendo. Que a verdade é Deus, a verdade é forte. E agora você participa dela. Seja bem-vindo.